Atentando aí para mais um estudo sobre as baterias de lítio. Eu acho que nós como bombeiro civil, devemos considerar a bateria de lítio em um incêndio em carro elétrico já passa a não ser um princípio de incêndio, tá? Num carro elétrico, até porque o lítio queima numa temperatura muito alta, né? Emite gases, libera hidrogênio, e se você jogar água sobre esse material, ele vai causar mais vapores tóxicos, vai espalhar mais, podem haver explosões. Então, eu acho que o nosso país está recebendo um impacto muito grande de baterias de lítio, né? E não se sabe como é que vai ser o descarte dessas baterias. Eu acho que talvez no momento, como as baterias estão muito caras em relação a motos, né? Às vezes chega a ser a 10 a 20% do valor de uma motinha o preço da bateria. Uma moto de 12 mil, a bateria custa 2.800. Então esse valor ainda alto é o que impossibilita um pouco. Mas as ruas já estão sendo tomadas de motinhas, né, com bateria de lítio. Essas baterias de menor porte, elas não causam um incêndio tão grande, né? Não causa ali um início, mas só que o problema é a reação em cadeia. Da onde essas motinhas vão ficar? Já não basta ser arriscado, já estão até pensando em botar habilitação, porque as pessoas estão conduzindo no meio das vias e elas não têm noção de lei de trânsito. Então, muitos acidentes vão acontecer se não tivermos ali não facilitar um pouco mais a questão de tirar documentação para essas motinhas, ou ter corredores exclusivos para elas. Mas são muitas baterias sendo fabricadas, não sei como é que vai ser o descarte disso na natureza, mas a relação, na nossa questão de bombeiro civil, nós temos garagens subterrâneas, garagens em andares altos do prédio, né, com instalação de gás, né, o gás GNV pressurizado no encanamento é diferente da pressurização do GNV do veículo, né, que é uma alta pressão ali no cilindro que não tem costura, então trabalha com alta pressão. E essas reações em cadeia desses fragmentos, por exemplo, a dica que eu deixo é condomínios que têm rotatividade de estacionamento, não permitam que os veículos durmam na garagem, tá? Porque existem condomínios que têm essas regras, mas a maioria dos condomínios os veículos estão na garagem, então dê uma atenção maior. A área das motos, se ela puder ficar um pouco mais longe das instalações de gás, já vai ajudar, né? Porque tem as tubulações de esgoto também. Quando essa bateria ela começa a pegar fogo por inúmeros motivos, sobrecarga é um dos motivos, né? Que é vazão exotérmica com a sobrecarga. Então, as cargas dessas baterias na garagem não é uma boa. Levar essas baterias para dentro do seu apartamento não é uma boa. A minha sugestão era que criasse um armário especial, né? Com todo agente extintor ali para fazer a recarga dessas baterias. A pessoa deixava a bateria carregando, passava o cartãozinho ali com a senha, né? Digitava a senha, travava a bateria lá, e ali seria um compartimento ligado com um agente extintor, né? Que aqui a gente vai falar um pouco dos agentes extintores que tem. Aqui fala que um incêndio em uma moto, um carro, leva até 3 dias para apagar, porque o certo é isolar a área, tirar tudo que tiver em volta e deixar o material queimando, né? Existe a manta térmica lá do bombeiro que joga por cima, e dá para jogar água por cima, né? Porque a manta vai abafar a temperatura. Existe um outro tecido chinês aí que foi inventado que suporta 2.000 e poucos graus sem se deteriorar, que também vai ser uma coisa boa aí para a roupa dos bombeiros, para atendimentos de emergência e incêndio, né? Você joga uma capa daquela ali, a pessoa se protege enquanto o bombeiro faz o resgate. Já pode vir uma roupa com uma máscara autônoma, que pode ser uma máscara que já veste a pessoa facilmente, né? Uma espécie de colete salva-vida do fogo, né? E a pessoa ali vai ficar respirando por um cilindro até o corpo de bombeiro conseguir reverter a situação. Então nós temos aqui, também temos o lítio enxofre, né? Que é uma mistura de lítio com enxofre. O enxofre
É um outro material que está sendo criado que tem um valor energético bom, uma condição energética boa. E temos aqui também o granulado, cadê? O granulado de Pyrobubble. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Granulado de Pyrobubble. Eu tinha deixado separado aqui. Que é um agente... Aqui, ó, granulados extintores. Para incêndios incipientes em bateria de veículos elétricos, o uso de glânulos extintores como da linha Pyrobubbles, ela é uma linha, não é o nome do granulado, é uma empresa que fabrica, né? Pode ser eficaz. Eles formam uma camada isolante protetora ao redor da bateria, impedindo a ignição de células adjacentes. Eu acho que essa daqui é aquele granulado de sílica. Deixa eu ver se é esse aqui. Aí você tem ali os extintores, né, que são projetados para bateria de lítio, né, tem um agente AVD ou o F500EA, né, são extintores de resfriamento rápido. Eles interrompem a reação química e evitam que o fogo se espalhe, né. Sabe que a água ela não vai ter uma função boa porque ela tem os minerais. Se fosse uma água desmineralizada, talvez uma temperatura mais baixa, poderia até ajudar em alguma coisa. Eu não sei se é o simples fato só da água ou se é o material que tem na água que causa essas explosões na bateria. Mas, em suma, não se usa água. É lógico que o bombeiro vai usar um jato neblinado em um ambiente mais aberto, tal. Mas em garagem, aquela temperatura ela já vai atingir os sprinklers, então já vai ter água da rede de hidrante caindo sobre ela, já vai causar, ali já está tendo vazamento de hidrogênio, que o hidrogênio ele não é um gás inerte, né? Ele não é inerte, ele é um gás que realmente entra em combustão. O hidrogênio, lembre-se da bomba de hidrogênio, sempre quando você pensar no hidrogênio, lembre da bomba de hidrogênio. O hélio já não é um gás explosivo, ele é inerte. Esses balões que você vê aí pegando fogo nas festas é porque eles não usam o hélio puro e às vezes pode ter mistura de hidrogênio, por isso que causa esses fogos. Mas o hélio nos balões ele é bem seguro, ele é um gás inerte, ele não pega fogo, tá? Então, tudo é uma questão de estudo, de conhecimento, tá? Aqui, ó, os grânulos que são extintores, eles formam uma camada isolante de óxido de silício derretido, que também pode ser eficaz. Então, a gente vai ter que começar a estudar os agentes extintores da classe D, que é um material pirofórico, ainda que esses da classe D não sirva para lítio, né? O lítio também é um material pirofórico que queima em alta temperatura. Os nossos agentes extintores normais não têm eficiência nenhuma, né? Então pode até piorar a situação, tá? Porque você está jogando material sobre um outro. Agora, a preocupação toda é a roupa de aproximação. Por quê? Porque como se elimina gases desse material, a pessoa vai ter que ter a máscara, vai ter que ter o cilindro, né, para respirar, vai ter que ter toda uma proteção também, a roupa de aproximação ali, 800 graus, para ficar ali, se tiver que se aproximar, para fazer a remoção das motos que estiverem ao lado, para não acontecer uma reação em cadeia. Essa aproximação sem a roupa de aproximação é perigosa. Com a roupa já é perigosa porque o material pode voar, né, em chamas e ser um material que colhe, né, na tua roupa de aproximação, e ali tua roupa começa a pegar fogo, que ela é uma roupa de aproximação, ela não é uma roupa para pegar fogo, tá? Talvez o tecido chinês fosse mais eficaz, né? Lógico, 2000 e poucos graus, e não se distorce o material, e também diz que quem está dentro da roupa não sente a temperatura, o calor, assim como... a roupa realmente é incrível, tem que estudar mais essa parte para ver se realmente é verdade todos os detalhes. Mas essa roupa tem que vir para o mercado rápido, porque os bombeiros precisam, as vítimas precisam dessa roupa. O tecido que é usado no corpo de bombeiro hoje para apagar as baterias, para apagar os carros e as motos, ele vai se tornar um pouco ineficiente. E aí que barateia o preço e aí facilita das empresas comprarem esse tecido, que é um tecido que ele suporta a temperatura, vai fazer a cobertura. Por exemplo, a moto começou a pegar fogo, você não tem muito como se aproximar.
o bombeiro se veste com roupa de aproximação, jogam aquela manta por cima e abafam aquele material para poder diminuir ali a temperatura e não irradiar para outros materiais. E você tem ali, pode ter um vazamento de GNV, um carro que está vazando, e aquele fogo se propagar em outra área, né? A convecção de tudo isso aí. Então a gente tem que ter certos cuidados em ambiente fechado. Garagem, a visibilidade vai ser ruim pela quantidade de fumaça. O hidrogênio no ar pode te asfixiar numa garagem fechada, né? A reação em cadeia disso tudo, as tubulações de esgoto que vão derreter e vão jogar esgoto em cima desse material, porque a temperatura ali é mais de 1000 graus, vai com certeza incidir. O sprinkler vai ser ineficiente e eu acho que até tem que ver se essas áreas onde tivesse esse carro elétrico, eu acho até que deveria ser, não poderia ser estacionado em garagem, mas se tiver, essas áreas têm que ser um pouco mais específicas, especializadas, né? Você bota um carro elétrico aqui, você ter alguma coisa que, um acrílico, um exemplo, um acrílico ou um vidro que separasse esses veículos, que suportasse temperatura. Você tem o vidro do fogão lá, que ele suporta, que esses fogões que tem vidro, ele suporta alta temperatura. Poderia fazer uma proteção ao lado desses veículos, para que não incendisse calor para o outro. E aí você poderia colocar todos os veículos elétricos próximos, que aí não ia ocorrer a reação em cadeia, né? Porque o material, um carro elétrico, se ele pegar fogo num carro a gasolina, o carro a gasolina eu não consigo jogar água, né? Lógico que eu vou usar o pó químico, né? Lógico, né? Classe B, líquidos inflamáveis, mas dependendo de onde que o incêndio está ocorrendo, né? Se for nos tecidos do banco, aí já seria água mesmo, material sólido normal. Mas, em suma, um veículo a combustível eu consigo apagar, tá? Um jato neblinado e tal, mesmo que eu não conseguisse se aproximar com o extintor. Já existem certos problemas para isso, mas dá para apagar. Agora, um veículo elétrico que incende temperatura em outro e causa ali uma reação em cadeia em outra bateria elétrica, aí a coisa desanda. E se for o GNV também a coisa desanda, né? Porque vai bater o fogo na parte do GNV ali, pode acontecer explosões, pode acontecer do fogo da chama aumentar muito ali naquela parte e ficar inviável todo esse socorro por conta da fumaça, por conta de todos os transtornos. Então, incêndio de baterias elétricas em garagem, chame já o corpo de bombeiro, porque ele já é um incêndio pronto, tá? Em questões de moto também vai ter que chamar, porque o bombeiro que tem a manta térmica, o bombeiro que vai ter os extintores de lítio, possivelmente eles devem ter uma espécie de espuma também, ou algum material para fazer o controle desse fogo. Existe um extintor que apaga o fogo por ondas, apaga um princípio de incêndio por ondas, né? Eu acho que é ondas tipo de rádio, né? E pode estudar também uma possibilidade de ver se isso daí pode ser útil no lítio, a gente não sabe. É uma tecnologia nova que na verdade é só para mostrar que consegue quebrar ali a reação em cadeia por meio de ondas, né? Isso dali também é importante porque vai que a gente desenvolve uma tecnologia englobando vários conjuntos de fatores para poder extinguir o fogo. Na questão das baterias elétricas, há um risco muito grande, porque as pessoas tiram com facilidade das suas motos e caminham com isso para lá e para cá. E nessas você bate com a bateria cai, a bateria carregada em qualquer rede elétrica pode sofrer sobrecarga, a bateria pode estufar, aí você entra num espaço confinado como no elevador e a gente já viu o resultado disso nos vídeos aí na internet. Então, a bateria elétrica, a bateria das motos elétricas, ela é muito perigosa, ela não é para ficar andando para lá e para cá. Então já temos que pensar também no suporte nas casas, para que dicas também para onde pode se carregar essa bateria, a fim de que se ela pegar fogo não tenha nada para ela consumir, né? Ou que o lugar onde é colocado tenha algum agente extintor. Já existem extintores portáteis, né, spray, que são muito eficientes em várias classes de incêndio. Eu não sei se já chega a ser a classe de lítio, já chega a ser eficiente, eu acho que não, tá? Mas ele apaga um fogo bem rápido. Já deveríamos estar acostumando as crianças e o bombeiro mirim já a trabalhar com esse material, né? Eu via o cara apagando o fogo de uma motinha com a Coca-Cola, né? Que a Coca-Cola tem o CO2.
No momento que uma moto pega fogo, e essas motinhas de gasolina pegam muito fogo, por quê? Porque há muito vazamento, o filtro racha, a mangueira de combustível fica ressecada e começa a vazar, e a pessoa vai andando com aquilo. Quando pega fogo no meio da rua, cadê alguém com extintor de PQS? É um combustível, um classe B, cadê o pó químico para apagar? Ninguém tem. Então, tipo assim, a gente tem que começar a criar mais rigor nos veículos para ter, porque parece que está meio largada essa questão de agente extintor, porque já é pequeno o pó químico do carro, né? Já não é muita coisa. E poderia ter um incentivo do governo para que fosse distribuído de forma gratuita, ou um valor mais barato, sei lá. Sempre não vai ter isso, mas poderia ter um incentivo, né? Para ajudar nessas questões. Aí o cara usa a Coca-Cola, porque o CO2 ele é um agente extintor da classe C e B, eu nem falo B e C, né? Porque ele é mais eficiente na parte elétrica, é o dióxido de carbono que tem na Coca-Cola. Então ele é eficiente também na classe B, não tanto como na classe C. Ele não é para material, ele é mais para materiais elétricos. Na classe B ele funciona, então a Coca-Cola vai funcionar nesses casos da rua, ali de uma motinha pegando fogo com eficiência, por conta que o CO2 também pode ser usado na classe B com pouca eficiência, mas resolve, é melhor do que nada, né? Então todos esses estudos a gente precisa levantar um clamor, né, para falar sobre isso, né, para a gente saber as maneiras como a gente vai proceder, né, as maneiras certas, para atuar de forma correta aí nos ambientes, tá? Então esse estudo aí é só um pouco. Cuidado com as baterias de lítio em casa, os fones de ouvido. Eu fiz um vídeo ano passado sobre isso e aconteceu uma explosão mesmo num fone de ouvido, né? Quando o fone de ouvido estiver muito quente, ele já está propício a acontecer explosão nele. Porque esse material ele é importado, né? E ele não vem com todas as fiscalizações. Muitas vezes é um material que não iria passar num teste. Aí você tem carregadores, que é um problema sério. Não carregue seu celular à noite. Se você puder, carregue durante o dia, à noite deixa só o celular, que minimiza o risco. Carregador do camelô é complicado. Você já tem os cabos do camelô, que às vezes a gente não compra só o carregador. A gente não compra o carregador, mas compra o cabo no camelô. Ou a gente compra o carregador e não compra o cabo é original. Então, o carregador em si, ele já é um problema, porque ele não tem os processos de proteção de um carregador original, né? Então, ele pode trazer um incêndio na sua casa. Os ventiladores velhos, né, que você bota para o conserto, o cara não bota o fusível térmico ali, o cara só emenda um fio no outro, aí fica sem o fusível térmico. A pá do ventilador trava, o motor aquece, incêndio. Está fechado o triângulo do fogo. Tem todo o material, temperatura, oxigênio, fogo. E aí o que acontece? Sua casa acaba pegando fogo às vezes num momento em que você não está atento, que é o momento em que você está dormindo. E aí você respirando aquela fumaça, né? E tem gente que só não morre porque a fumaça é mais leve ali, vai para cima. Mas você respirando aquela fumaça passa pelo processo de cianose quando você não faz a troca de gases. O seu corpo absorve ar atmosférico, segura oxigênio e CO2, né, que vão para as partes do sangue ali, e elimina uma parte daquele material. Se você respirar só um tipo de toxina, você dorme e nem acorda. Por isso que temos que ter cuidado com veículos fechados, né, que é onde fica o cara namorando lá com a namorada num veículo ligado, o escapamento do carro ali está entrando de volta para dentro do ar-condicionado do veículo e a pessoa morre dormindo, a pessoa pega no sono. Lareiras de hotel fechado que não tem saída de ar, o fogo consome oxigênio, baixa oxigênio, aumento de CO2 liberado ali pela fogueira, e ali acaba a pessoa falecendo dentro de hotéis. Então, existe todo um certo cuidado. Cavernas, onde você vai entrar, é um espaço confinado, que existe também material ali, que se você acender um isqueiro pode pegar fogo, né? Existe muitos gases ali, que se você dormir ali dentro, você entrar ali dentro, você pode desmaiar e não conseguir sair. Cisternas, né? Você não vai entrar dentro de uma cisterna porque a quantidade de água que tem vai estar emanando muito cloro, muito flúor, muita substância que tem na água, e você vai respirar aquilo e vai passar mal e vai morrer por asfixia. Então, não pule dentro de cisternas fechadas,
lugares, espaços confinados, tem que ter um certo cuidado. Não desça em questões subterrâneas, né? Tubulações, manilhas, porque ali pode estar sendo um gás emanado ali da enxofre, gases como do gás do lixo, né? Metano, e aí você acaba respirando isso e vindo a falecer.